Graça e paz, queridos. Boa noite. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. E é muito bom poder ver onde nós estamos, o que Deus está fazendo em diferentes lugares da nossa cidade. Aqui onde vocês estão, no Feira 7, onde nós estamos ali, Jardim Cruzeiro, né? Já finalzinho do Jardim Cruzeiro, emendando ali com Calumbi, já em frente à Feira 9, onde Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Mas esperamos que vocês que estão aqui, vocês são bênção e vocês estarão espalhados nessa região aqui toda, fazendo aquilo que o Senhor pediu para cada um de vocês fazer. Em cada casa, em cada coração, há algo de Deus para se transbordar e transformar a vida de outros. E que vocês possam aprender todos os dias. E que possa deixar que o Espírito de Deus habite, não só na sua vida, mas que isso possa irradiar ao seu vizinho da frente, ao seu vizinho do fundo, a todos que estão ao seu redor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha só. Cadê? Pronto. Há uma canção, ela já mexeu, continua mexendo, acho que a vida com muitas pessoas, comigo principalmente. É uma canção que ela começou de uma forma bem peculiar, aonde ela foi criada. Como Deus fez essa canção chegar. E no ano de 2002, se não me falha bem a memória, estava acontecendo algo de Deus em uma igreja americana, onde houve uma necessidade daquele povo de mostrar exatamente o que estava no coração. Não eram suficiente os instrumentos que tinham, não eram suficiente todo o aparelho que eles tinham, não eram suficiente os músicos que tinham naquele momento, mas Deus queria algo mais. Sabe quando Deus quer algo mais de cada um de nós? E que nós precisamos declarar isso lá do nosso interior, do fundo da nossa alma. E que isso seja bem expresso. Em cada coração existe uma canção. E que muitas vezes essas canções que estão nos corações, em nossos corações, elas pulam para fora quando nós nos envolvemos e mergulhamos muito mais fundo, como o pastor Júnior cantou. Não basta estar com a água nos ombros. Quando nós estamos com a água nos ombros, nós ainda temos o controle. Não sei se você já entrou em rio, não sei se você já entrou no mar, não sei se você já entrou em piscina profunda, mas quando a intenção da palavra, quando diz que você só está com a água no tornozelo, e aí vai falando no joelho, no meio da coxa, na cintura e nos ombros, e que a palavra diz, olha, existe muito mais. O problema é que nós não queremos arriscar. Nós às vezes chegamos em determinado lugar, espiritualmente falando, e a gente não quer ir mais profundo. Ir mais profundo significa perder o controle. Ir mais profundo significa entregar a Ele o controle da nossa vida. Ou vocês acham que Deus mandou Noé fazer uma arca e não colocou nenhum leme, não colocou nenhum volante, não colocou nada que ele pudesse dizer a direção daquela arca? É porque Deus, Ele quer ter o controle das nossas vidas. Enquanto Ele não tem isto, Ele continua dizendo para nós, mergulha mais fundo, desce mais. Até os ombros não é o suficiente. Eu tenho ministrado na nossa comunidade esse tempo. Hoje é o nosso 14º dia. 14 hoje, né? Hoje é o nosso 14º dia. Em que nós entramos em uma campanha de oração durante esse mês de novembro todinho. São 30 dias de oração.
Um período de manhã e um período à tarde, no finalzinho, na virada do dia. E o que Deus começou a fazer em algumas pessoas só porque está se envolvendo muito mais a oração. Há uma turma pela manhã, uma turma à tarde, há uma turma que já vai de 6 às 7, de 7 às 8, de 8 às 9. Quando a gente quer algo, a gente se dispõe. Quando a gente quer algo, a gente não mede distância em fazer. Quando a gente quer algo, a gente deixa de chupar a balinha, deixa de comprar o picolé, deixa de passear, deixa de comer um hambúrguer, porque a gente quer estar, nossa mente está voltada para algo. Mas quando a gente fala em Deus, parece que é algo, nesse tempo que nós estamos vivendo, parece que é algo complicado. As pessoas não querem gastar o seu tempo, as pessoas não querem mergulhar, as pessoas não querem, deixar algo por isto. E aí é onde a gente precisa abrir mão. O problema é abrir mão. Abrir mão da nossa vontade. Esses dias está sendo bem duro. São 2 períodos que eu estou na igreja, manhã e tarde. Eu vim para aqui, direto da igreja. Às 5h30 já estava na igreja. E eu vou dizer para você, meu amado. Há momento que a gente não quer sair. Tem momento, eu não sei, Júnior, se você já teve experiência, a gente começa a sentar para falar do Senhor. A vontade é não sair, cara. A vontade é não parar de falar. Quando a gente começa a orar e mergulhar, a vontade não é de parar aquilo. Mas a canção, ela fala justamente sobre isso. Existe uma canção, ela foi composta, né? Vamos dizer que uma tradução mais brasileira, pelo nosso querido David Killer. E essa canção é uma canção que expressa exatamente o que tem em nossas vidas. Todos nós temos uma essência. O nome dessa canção é Essência da Adoração. Naquele momento a igreja estava precisando de algo. Eu não sei o que essa igreja está precisando. Eu não sei o que você está precisando. Mas eu estou precisando mergulhar mais. Eu estou precisando, ter mais dele. E quanto mais dele eu tenho, mais dele eu quero ter. Alguns irmãos aqui me conhecem, sabem um pouco a minha história. Eu sou filho de pastor. Meu pai já foi recolhido pelo Senhor. Mas eu tenho 56 anos de idade, e dos meus 56 anos de idade, 44 anos. Quem tem 44 anos? Levanta a mão. Quem tem 44? Tem uma irmã ali. Alguém mais com 44? Tem outra irmã ali. Ali tem outro. Vocês estão vendo que é uma vida, né? São 44 anos servindo ao Senhor. Eu me converti com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade, quando eu estava na beira do rio, que eu entendi o que eu queria, eu desci um pouquinho mais, fui para dentro do rio, com a água aqui na cintura, com 12 anos, eu disse: pai, eu quero me batizar. Ele disse: agora? Não, hoje não. Ele disse: se o senhor não me batizar, eu vou procurar outro pastor agora para me batizar, mas eu quero é agora. 12 anos. E de lá para cá eu sempre servi o Senhor. Eu gostaria, só um instante, mais um pouquinho só, que você curvasse a sua cabeça e que você fechasse os seus olhos. E que você meditasse nessa canção. Cadê o pessoal que canta aqui? Cadê? Jesus, vê lá o que é que você vai fazer, hein? Uau! O resto desaparece. Simplesmente a ti me achego.
ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa Pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Deus de imensurável valor, Ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. estou voltando A essência da adoração. à essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa Pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A essência és tu, Jesus. Oh, 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 oh. A essência és tu, Jesus. Você pode dar uma glória? Glória a Deus. Ah, meu Deus. Que responsa, cara. Que responsa. Sabe, irmãos,
Quando a gente cresce no Evangelho, a gente costuma dizer que a gente é de um tempo que é aquele tempo raiz, né? Quem é das décadas passadas diz que é do tempo raiz. Então, quando Deus nos levou a conhecer o Senhor e a buscar o Senhor, eu comecei a caminhar no Evangelho cedo e costumo dizer na nossa comunidade e para algumas pessoas que se o tempo voltasse, mas o tempo não volta. Porque o tempo não volta, a gente que é lá atrás, os raízes, precisa passar para essa nova geração aquilo que nós recebemos. É como ouvir a palavra, como ver alguns dos apóstolos, alguns dos homens que Deus escolheu para escrever a palavra, quando Paulo diz: do jeito que eu recebi, eu estou passando para vocês. Do jeito que me foi ensinado, eu quero ensinar a vocês. E ver uma igreja buscando, na verdade, mais do Senhor para multiplicar, para crescer, para levar a palavra, independente do lugar, da pessoa, do coração, da vida, sabe? Esse mover que está sobre este lugar, sobre a vida de vocês, que isso possa perdurar por muitos e muitos e muitos anos. E eu tive aqui, ela não estava assim, né, Júnior? Ela não estava assim. Está preparado? Um tempo atrás a tenda estava grande, no início, mas um tempo a tenda ficou pequena. A tenda ainda está pequena, Júnior. Eu não sei o que você vai fazer, mas a tenda está pequena. Você pode estar sentado aí do lado de uma cadeira vazia, põe a mão sobre ela. Cumprimenta o irmão que está aí do lado. Cumprimenta o irmão que está do lado da sua cadeira vazia. Olha para trás, olha para frente. Diga: seja bem-vindo a esse lugar, onde Deus vai operar na sua vida. Pronto. Sabe, queridos, Deus está nos dando um tempo onde a gente precisa, mais do que nunca. Às vezes a gente olha assim e diz, Feira de Santana, pela quantidade de igreja que a gente vê, ela já está praticamente toda evangelizada. É o que a gente pensa, né? É o que a gente pensa. Feira de Santana tem 31, alguns % de evangélico, de cristão. Mas se você pegar a palavra cristão e for lá, o próprio Google vai dar isso para você, e dividir e dizer, separar cristão de evangélico, nós ainda somos não tão grande assim, porque quando fala cristão, está englobando aí também católico, né? Essa gente toda aí que também de alguma forma serve um Deus. É considerado como cristão. Mas nós, como evangélico, ainda precisamos muito ainda a fazer. Eu costumo dizer que quando você está caminhando, e seja de longe, de perto, vizinho de frente, do fundo, mas ele conhece a sua vida como um cristão, você não precisa muito se esforçar para falar o evangelho. O problema é que nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem visto muitas coisas acontecer, e às vezes tem um irmão lá, alguns irmãos que dizem assim, mas pastor, está difícil, a gente fala, a pessoa diz assim, eu não vou. Olha, presta atenção, querido. Quando você está mergulhado em Deus e no Espírito Santo, o Espírito coloca a palavra correta na sua boca para dizer para aquela pessoa. O problema é que a gente precisa estar mergulhado, mergulhar cada vez mais, estar cheio. Presta atenção que aqui não tem vasilhas o suficiente.
Não tem vasilha o suficiente. A unção do azeite só para de cair quando alguém disse assim, ó, não tem mais vasilha. Mas a gente percebe que ainda tem muitas vasilhas. E quem está aqui que está preparado para ir buscar mais vasilhas? Acho que não entenderam. Não. Deixa eu parar de falar por código. Quem está aqui que vai correr e buscar mais vidas lá fora? Você está vendo? A gente tem que parar de falar por código, cara. Então, esses dias eu estava lendo a palavra e o Senhor me levou a um texto que está em Mateus capítulo 28, onde Jesus ele vai dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Depois que Jesus recebe esse poder, ele chama os seus discípulos e os que estavam com ele, ele disse assim, então, vocês agora têm que ir e fazer o quê? Vão e façam discípulos. Né? Vão e façam discípulos. Eu não consigo entender uma pessoa que diz estar cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor, e que não consegue, sabe, chegar perto de alguém, falar do Senhor, interagir com a palavra, e de alguma forma, eu tenho dito o seguinte, irmão, não chega para ninguém aí fora e diz assim, ó, você quer aceitar Jesus? Não pergunta se ele quer aceitar Jesus, porque essa fala é uma fala que a gente fala, caminha com ele. Vem cá, Vaso. Você, vem cá, pastor. Vem cá. Quando eu costumo fazer o seguinte, a gente começa a caminhar, a gente conversa, eu encontro alguém na rua e eu pergunto, sabe, tem irmão que diz assim, como é que o senhor consegue? É só chamar a atenção dele, pô. Chama a atenção dele, pergunta se ele gosta de futebol. Gosta de futebol? Não. Skate? Ponto, já não é minha praia. Minha praia é uma pescaria. Você gosta de pescar? É bom. É bom? Rapaz, tem uma coisa melhor do que praia. Melhor do que pescar, melhor do que skate. Só precisa ter coragem de passar a perna e sair. Não sabe o que é isso, né? Parece uma moto, mas não, é cavalo. O cavalinho. Gosta de cavalgar? Rapaz. Lembrei que meu amigo tem um cavalo e veio um cachorro em casa. Então, quando você começa a interagir com a pessoa e conversar com ela, aos poucos você vai interagindo com ela e vai apresentando o que você tem de melhor, que é Deus, que é o Espírito Santo. Você não precisa chegar de cara, pegar um folheto, falar, sabe? A prática mais comum, vamos dizer assim, é essa de pegar a Bíblia, um texto bíblico, falar, e agora, você quer aceitar Jesus? Quer mudar sua vida? Mas para ele mudar sua vida, ele tem que te conhecer. Tem alguém aqui comigo? Ele tem que te conhecer, você precisa se apresentar, ele precisa te ver como você é. Que cristão é? Irmão, presta atenção. Que tipo de cristão tem aí fora? Tem vários. De todo tipo. A gente vai encontrar. Mas que cristão é você? Eu vou começar a andar aqui um pouquinho, gravar aqui algumas fisionomias, porque quando eu olhar na rua, eu vou dizer, esse aqui ou essa aqui é discípulo de Júnior. Eu já sei quem é Júnior. É assim ou não? Você está andando na rua, de repente alguém diz, seu pastor, você olha para trás, eu não sei quem é. Ô, meu amado, Deus abençoe. Mas, obrigado, varão. Então, a gente tem um Espírito Santo que nos dá a palavra. Quem tem a palavra aí? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Ela tem que estar aqui. Ela tem que estar aqui. O livro, a Bíblia, é para nos dar um norte da gente estar lendo a palavra ali todos os dias, porque a gente tem que meditar nela de dia e de noite para que ela possa ficar em nossos corações, na nossa mente. O meditar na palavra significa memorizar alguma coisa, porque na hora que a gente tem necessidade, o Espírito Santo traz a nós a memória da palavra e a gente vai falar aquilo. Então a gente tem como conversar, abrir algo para alguém, mas presta atenção que aqui a conferência fala sobre missionário, né? Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai.
Eu consigo encontrar Jesus em um, Jesus no outro, Jesus no outro, Jesus na outra, Jesus naquele outro. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você. Nós temos que ser parecido com quem? Se você não conseguir ser parecido com Jesus, tem um cara muito ousado na palavra, que eu não consigo encontrar outro, e foi o único que eu vi até o dia de hoje ser muito ousado no falar. Esse é Paulo. Que se você não se assemelhar com Jesus, pelo menos se assemelhe com ele. Ele diz: sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então a gente tem que ter alguém. Olha para o teu pastor, vê a referência dele, vê quem é ele caminha com o Senhor, ele fala do Senhor, ele vive o Senhor, ele respira o Senhor, ele transpira o Senhor, porque o cristão ele tem que transpirar a palavra, transpirar o Espírito Santo, transpirar Deus em sua vida, no falar, no pensar, no andar. O mundo tem virado a cabeça de muitas pessoas para andar da forma que ela acha que deve. Não, eu acho que eu devo andar dessa forma, eu vou andar por aqui. O pastor tem a forma dele, mas eu tenho a minha forma. Mas quantos que estão aqui olhou para Jesus e disse assim: ei, eu posso te seguir? Quem fez isso? Porque eu fiz. E quando ele diz: você quer me seguir? Então vem. Aí ele diz assim: olha, quer me seguir? Só tem um detalhe. Vai lá, pega a tua cruz e segue-me. Eu aprendi que para seguir Jesus, uma das coisas mais importantes na vida é que Ele me deu uma escolha de vida. Ele me apresentou a vida e me apresentou a morte. Alguém quer morrer? Ninguém quer morrer. Ele diz: eis que eu vos entrego, estou apresentando a você o caminho da vida e o caminho da morte. Agora, quer ir bem? Vai pelo caminho da vida. E quando a gente caminha pelo caminho da vida, Ele está dizendo: olha, a partir de hoje, a sua vida tem que ser parecida com a minha em todos os aspectos. Porque quando a gente está e busca o Senhor, a palavra Deus, Ele quer se manifestar na minha vida, na sua vida, para a vida de outras pessoas. É por isso que eu estou dizendo, é melhor a gente caminhar com as pessoas, ao invés de começar a apresentar e dizer: olha, aceita Jesus, porque esse jargão de aceita Jesus... é melhor a pessoa ver a sua vida. Não existe exemplo melhor para dizer aceita Jesus do que a tua própria vida. Quando Jesus apareceu para ser batizado, e João Batista olhou e viu, os discípulos olharam para João Batista e disseram assim: este é aquele de quem tu falava para nós? João disse: esse é aquele que eu não sou digno nem sequer de amarrar ou desatar as sandálias. Aí os discípulos então disseram assim: João, tchau João, eu vou aprender com o novo mestre. E foi seguir Jesus. Da forma que você apresentar com a sua própria vida, eu tenho certeza que ninguém deixará Jesus. Eu não sei quanto tempo tem você de cristão. Eu não sei qual é a profundidade que você tem mergulhado no Senhor. Mas eu sei de uma coisa: que você é aquela pessoa que mergulha, se você é aquela pessoa que caminha com o Senhor, eu tenho certeza que quem olhar para você vai ver em você a pessoa de Cristo. E é o que mais importante nos nossos dias, que tem sido muito difícil olhar, sabe, as pessoas e ver algo em Deus nas vidas de algumas pessoas. As pessoas até podem falar de Jesus. Eu estava na reunião de oração agora no final da tarde. Uma irmã estava falando de uma moça que a vida dessa moça era a igreja, ia para o monte, ia orar, e que agora, em menos de um ano, ela olhou para a moça viu de novo, encontrou. A moça, ela disse: pastor, se o senhor ver a roupa dessa moça, hoje faz vergonha, mas antigamente a roupa dela era lá, cobrindo até o tornozelo. Era aquela roupa que quase nem mostrava a mão. E hoje ela está com as vestes andando, que eu tive que chegar para ela e dizer: olha, você é muito linda, você é muito bonita, mas você não precisa andar dessa forma para mostrar que você é linda e bonita. Jesus te ama. Então, quando Jesus nos convidou para segui-lo, quando Jesus nos convidou para que a gente pudesse estar com Ele, caminhar com Ele, é que Ele queria imprimir em nós. Ele queria imprimir em mim, imprimir em você a pessoa dEle.
A palavra do Senhor diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas para cumprir isso, naquilo que a própria palavra está dizendo, que nós fomos criados, feitos à imagem e semelhança dEle, Ele tem nos ensinado todos os dias como nós devemos caminhar, como nós devemos andar, como nós devemos sentar para conversar, o que deve permear nossos pensamentos, o que deve sair dos nossos lábios. Eu sei que é difícil, irmão. O mundo que a gente está vivendo é complicado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele é maior na vida de todos nós. Atrair a presença do Espírito Santo de Deus às nossas vidas e levar outras pessoas não é difícil. Não é difícil. Se vocês trouxerem uma pessoa e a pessoa participar do início desse culto aqui, meu Deus. Se não tiver em Cristo Jesus e no Espírito, sentindo o Espírito Santo, irmão, eu não sei mais o que alguém vai num lugar desse, uma unção que estava no início e está ainda em nosso meio. Ei, olha para teu irmão e diz para ele, Deus se faz presente. Nós precisamos cada dia nos envolver mais com o Senhor. Nós precisamos cada dia, sabe, deixar mais algumas coisas e dizer, não, eu vou gastar um tempo com Ele. Eu vou estar com Ele. Essa madrugada o Senhor me acordou e eu fui orar no meu quarto mesmo, Senhor, e buscando ali, Senhor, algo para a nossa vida, para o nosso tempo. Nós temos que, eu não sei se você faz, se faz amém, se não, você tem que começar a dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como você quer que eu caminhe? Porque a minha vida, o Senhor sabe como ela é, mas eu quero caminhar nos teus passos, eu quero caminhar nos teus caminhos. O Espírito Santo, ele veio como aquele que é para nos orientar, é aquele que nos ajuda, é aquele que traz sobre nós a unção, é aquele que tem a palavra, é aquele que revela a nós, é aquele que nos ajuda quando a gente mergulha. É o único mergulho que você não precisa de aparelho para mergulhar e também não morre afogado. É na palavra. E cada vez que você mergulha mais profundo, você vai. A única coisa que eu não aprendi na vida ainda foi mergulhar. Mas já conversei com alguns amigos, ele disse, Ed, só tem um detalhe. Quando você está lá embaixo, e que você olha tudo, é tudo tão bonito, o que Deus criou, como Ele fez, que se você não prestar atenção no relógio e no balão de oxigênio, você pode perder todo o oxigênio do balão, encantado com tudo aquilo que está lá embaixo. Tem muitas pessoas que estão no Evangelho, às vezes ele se encanta com tudo que vê. Mas todo o tempo tem um momento da gente subir e respirar. Tem momento que a gente tem que parar algumas coisas que a gente faz e subir e respirar. E dizer, Senhor, me dê fôlego, porque eu preciso continuar. Senhor, me dê fôlego, eu preciso continuar. Às vezes parece que o mergulhar, se a gente não tiver consciência de como nós estamos e o mergulho que nós vamos fazer, nós podemos perder a consciência. Se não souber subir também você pode ter sérios prejuízos. Uma pessoa quando passa muito tempo no mergulho, e são mergulhos profundos, ela tem que entrar em uma câmara de descompressão. Eu não sei se você já fez a experiência de pegar algo e colocar debaixo d'água e continuar descendo, para ver como é que vai ficar. Você pega uma lata, tampa a boca da lata e tenta descer com ela. Tenta abafar o mais possível a entrada de ar. E você começa a descer. A pressão da água é tão grande que ela consegue amassar. Isso é chamado de compressão. E quando a gente volta, a gente tem que saber voltar.
Tem pessoas que mergulharam no profundo lá fora. E que a compressão os segurou de uma forma que eles não têm nem como voltar. A palavra do Senhor nos dá um conselho. Desde cedo. Quando ela diz, quem experimentou tem que ter cuidado para não voltar. Sabe? Eu não tenho a experiência que muitas pessoas têm quando dizem assim, eu vivi isso, eu vivi aquilo, mas eu já vivi muitas coisas na minha adolescência, na minha juventude, mesmo me batizando aos 12, crescendo na igreja, aprendendo com o Senhor, mas eu tinha amigos. Eu tinha amigos, e amigos é um negócio sério. Amigos, ele é bom e é ruim também ao mesmo tempo. E quando a gente vai mergulhando e buscando no Senhor, a gente tem que entender quem são as pessoas que a gente pede socorro, quem são as pessoas que a gente pode estar perto, quem são as pessoas que a gente tem que deixar de lado. Mas existe uma pessoa que você nunca vai poder deixar de lado. Existe uma pessoa que mesmo quando você, não sei se já aconteceu com você, de você tentar gritar e não ouvir fala. Alguém já passou por essa experiência? De estar de uma forma e de repente você tenta gritar por socorro, você tenta se mexer e você não consegue se mexer, você não consegue sair o som. A única coisa que passa em você é só a sua mente, na mente você clamar e você fica agoniado e de repente quando você consegue dizer assim, Espírito Santo, me socorre. Um estalar de dedo. Você se move, você respira, você fala. Ele é a única pessoa a quem, quando Jesus disse, olha, eu não posso ficar aqui. Os discípulos olharam para ele e disseram, vamos fazer uma tenda aqui, cada um para um, a gente vai morar aqui nesse monte mesmo. Ele disse, eu não posso fazer isso. Porque se eu continuar aqui, ele não vai vir. Eu prefiro que ele venha, porque ele sabe exatamente o que cada um de vocês precisa e como ele vai trabalhar na vida de cada um de vocês. E não existe nada melhor do que o Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe? A origem disso tudo para nós é que um dia alguém criou o ser humano, fez ele algo bom, perfeito e disse, agora eu tenho alguém que eu vou poder todos os dias sair de um lugar, o maior prazer dele era deixar o trono dele, e ir lá no Éden, sentar do lado e perguntar, como está, Eva? Como foi o seu dia hoje? Tudo que eu fiz é do seu agrado? Sim. O ar, as frutas, tudo é do seu agrado? Ele sentava do lado dos dois e conversava e perguntava, está do seu agrado? Porque, gente, presta bem atenção. Alguém já te contou a história de que alguém preparou uma casa e pôs naquela casa tudo que você pudesse ter necessidade. E que não te faltasse nada, e depois de fazer essa casa e tudo, te colocou naquele lugar para que você só desfrutasse. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que olha para mim e de você e diz assim, eu quero que você desfrute. Eu tenho algo melhor para ti. Eu tenho um dia melhor para você. Eu tenho algo que vai satisfazer os seus desejos. Eu tenho algo que vai preencher este vazio. Não sei se vocês viram nas redes sociais, mas tem uma cantora aí que ela buscou tudo, ficou famosa, cresceu, milionária, mas ela continuou dizendo, de tudo que eu busquei, eu não consegui ainda preencher um vazio que está dentro de mim. Mas não adianta, porque esse vazio só Deus consegue preencher. Tudo que temos, tudo que construímos, um dia isso tudo passa. Uma coisa não vai passar. É a nossa consciência. É a nossa consciência. E precisamos ter consciência de que Deus nos chamou para algo maior. Deus nos chamou para nos entregar algo maior.
Deus te chamou para te entregar este lugar. Deus te chamou para te entregar, sabe, a rua que você mora, a tua família. Deus te chamou para que você pudesse, sabe, sair daqui, ir para outros lugares, ir para outros estados, outras nações e dizer: eu agora vou me apresentar, eu agora vou estender, eu agora vou crescer. Mas não é crescer fisicamente, não é crescer materialmente, mas é crescer no Espírito de Deus, levando outros. É esse poder que o Espírito tem e que Ele consegue passar para nós. Nós só precisamos entender o que Ele tem para cada um de nós todos os dias. Quando o pastor Júnior me deu uma palavra, um tema, eu perguntei: tem tema, Júnior? Ele disse: tem. E a primeira frase que saiu dos lábios dele foi: impelida. Eu digo: Jesus, o que é que esse homem está apontando comigo hoje, Jesus? Mas deixa eu dizer algo. A palavra mais bonita para descrever esta palavra seria orientação. Porque quando alguém olhar para você e descrever essa palavra como assim, ele te lançou, ele te jogou, ele te está dando uma ordem. Quem quer receber ordem? Ninguém. Nem de Jesus. Mas quando a palavra do Senhor nos diz exatamente do que nós podemos fazer e que somos, sabe? Ele simplesmente está dizendo: olha, eu estou te capacitando. Não se preocupe que eu vou te capacitar. Um dia quando na escola bíblica aprendendo, eu disse: Senhor, eu quero mais. Mas eu não sei como falar. Aí Deus usou alguém e disse assim: eu não sei se acontece aqui, eu espero que aconteça, que naquele tempo era mais comum essas coisas, né? Alguém levantava, Deus usava e chamava a pessoa pelo nome. Você já viu isso? Porque eu cansei de ver isso. Deus, quando queria falar com alguém, chamava pelo nome. Ei, Deus conhece o seu nome. E quando Ele chamar, Ele não vai te chamar por fulano, ou meu irmão. Não, Ele vai chamar por filho. E quando Ele disser meu filho, a pessoa olhou e disse assim: meu filho Edson, eu quero dizer algo para você. Não se preocupa, porque quem coloca as palavras nos lábios sou eu. Você só precisa simplesmente me ouvir. Eu digo: tá bom, pai, tá bom. Mas eu, Senhor, preciso de algo. Eu preciso ser capacitado. Me ensina com a tua palavra. Me ensina nisso, me ensina naquilo, me ensina naquilo. E ele foi ensinando, ele foi instruindo. E uma das coisas que ele disse: olha, você precisa testemunhar, testificar. Mas eu vou testemunhar de quê? Bom, você tem aprendido até aqui como é que o que eu fiz, o que eu sou e o que eu continuarei fazendo. Você só precisa testificar do meu amor para outros. Ensina a eles aquilo que eu tenho que te ensinar. E aí uma das coisas mais importantes que a característica da igreja, uma das características da igreja é que ela é movida pelo Espírito Santo. Quando você deixar ser movido pelo Espírito Santo, eu tenho certeza, é assim como eu disse no início, eu estou vendo isso aqui pequeno. Mas quando cada um aqui permitir ser movido pelo Espírito, deixar que Ele leve você, tenho certeza que à medida que você dá o passo, imagine aí, esse quadrado branco que está aqui, isso aqui era o Éden. Isso aqui era o Éden. Estava tudo aqui. À medida que o homem dava um passo, o Éden se estendia. Ele ia se multiplicando. À medida que ele dava um passo para lá, o Éden se estendia. À medida que ele dava um passo para cá, o Éden se estendia. À medida que você dá o passo e no Senhor, o Senhor vai estender tudo aquilo que Ele tem para estender na sua vida e neste lugar. Ser movido pelo Espírito de Deus, uma igreja, sabe, movida pelo Espírito, a característica dela justamente é isso. A característica dela justamente é isso. É coragem e ousadia.
Ela precisa ter coragem e ousadia. Ela precisa ser uma igreja, um povo que, sabe, obedece, é um povo obediente. E um povo que, além de ser obediente, eles se santificam. Eles buscam viver em santidade. Para muitas pessoas isso aí hoje em dia é complicado. Não, não é complicado. Porque se a gente tem tudo isso, se a gente anda em obediência com a palavra, se a gente ouve as instruções do Espírito Santo, se a gente busca a santidade, não tem outra coisa a fazer a não ser multiplicar. E aí a gente multiplica. Nós temos voltado a algo na palavra nesses dias lá na nossa comunidade. Eu levantei a comunidade e disse assim, eu não vou dizer que nós vamos dar um reset. Alguém sabe o que é reset aqui? Reset é desligar o computador e ligar de novo. Eu disse, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Ele disse, não, eu não quero isso. Eu quero que a partir de agora, eu quero que você delete tudo. Delete tudo, apague tudo. Eu vou iniciar um novo tempo. Eu vou iniciar um novo modelo. Eu vou iniciar um novo tudo neste lugar na vida de vocês. E é por isso que nós estamos num processo de 30 dias. Às vezes é preciso apagar tudo. Às vezes é preciso deletar tudo. Sabe? E começar de novo, porque muitas vezes a gente ouve, e a gente vai trabalhando e de repente fica aquilo. Eu não sei, quem trabalha com informática aqui deve saber que computador de vez em quando precisa fazer uma varredura para ele fazer a limpeza, para ele arrumar, para ele trabalhar melhor, senão ele fica cansado, ele fica falhando, ele desliga sozinho. E é tanta informação que às vezes a nossa mente também vai mesmo nesse sentido. Mas Deus está dizendo para mim e Deus está dizendo para você. Eu vou começar um novo tempo neste lugar e na tua vida. E aqui virá grandes coisas nessa vida. Então, querido, nada melhor do que a gente viver em Deus. Nada melhor do que viver guiado pelo Espírito Santo. Sabe? Nós precisamos ter um compromisso. O Espírito Santo, ele imprime um fardo em nós que não é pesado. Ele coloca em cada um fardo que não é pesado. O próprio Jesus, ele diz, ei, olha, o meu fardo, o meu jugo não é pesado. Ele diz que aquele que vier, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas tomar cruz, como é que eu vou tomar cruz? Cruz fala de algo de madeira, madeira é pesado. Mas ele está dizendo, não, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu espero que você possa dizer, Jesus, todos os dias trabalhe na minha vida. Eu quero ajudar ao meu pastor, eu quero caminhar com o meu pastor. Eu quero ouvir a tua voz no meu coração, assim como o Senhor fala com ele, fala comigo. Assim como o Senhor derrama sobre a vida dele, derrama sobre a minha também. Então o poder do Espírito Santo permite que a igreja realize sinais de maravilhas. Eu ouvi no início do culto o pastor dizer que até cura neste lugar. Eu ouvi no início do culto de que Deus iria trazer a manifestação do Espírito dele neste lugar e pessoas sairiam daqui abençoadas. Quantos estão crendo nessa fala? Porque eu vou sair daqui crendo nesta fala. Nós precisamos voltar, talvez retroceder um tempo onde as pessoas olhavam as pessoas enfermas e diziam, não perguntava se ela queria uma oração ou se ela queria ser curada. Simplesmente impor as mãos, orava e Deus fazia a manifestação do Espírito na vida daquela pessoa. Irmão, já vi gente sair da igreja, largar a cadeira de roda em cima do altar. Eu já vi pessoas chegar com a muleta, largar a muleta em cima do altar. Lá, quando eu era mais novo na igreja, as muletas eram penduradas assim, ó, na parede em cima do altar, para que as pessoas pudessem ver. Até a cadeira de roda tinha pendurada. Rampa. A gente fala de rampa de acesso, né? A rampa de acesso não é para cadeirante.
Porque cadeirante tem que entrar nas igrejas e sair andando. Eles não vão precisar de rampa para descer. Ouviu, pastor Júnior? A rampa de acesso é para os nossos irmãos que estão mais cansados, para não subir tanto degrau, tanta escada. E ter um corrimão só para ajudar ele a caminhar pela rampa, porque não tem degrau para subir, para descer, é mais fácil. Não para cadeirante. Sabe, Deus quer mover em muitas pessoas através da sua vida. Deus quer chegar a muitas pessoas através da sua vida. O problema é que o homem hoje, ele olha para um lado, olha para um outro, ele consegue resolver algumas coisas, ele consegue resolver algumas pendências, ele consegue ele mesmo resolver. E quando você mesmo consegue, você está dizendo assim, eu não preciso. Mas deixa eu dizer algo para você. Uma das grandes coisas que lá atrás eram ensinado era que nós precisávamos depender do Senhor. Eu tive um acidente de moto e rompi no acidente, a minha perna ficou presa, o guidão abraçou o meu pé entre o tanque de gasolina e o guidão. Ela saiu me arrastando e nesse me arrastar eu fiquei com um tendão cruzado, o cruzado que tem aqui, os tendões cruzados dentro do joelho, um deles é rompido. E a parte interna do tendão que fica por fora do joelho, que cobre, parcialmente rompido. Em cima do anel de contorno, lá pertinho de onde eu moro, ali lá do Jardim Cruzeiro. Eu não conseguia levantar, que a perna estava presa no guidão, alguém correu, me ajudou a levantar. Quando eu levantei, que fiquei em pé, quando eu levantei, fui a dar um passo, parecia que a perna ia soltar. Eu fui andando, montei na moto, fui para casa, pedi graças ao Senhor que pudesse não deixar que nada demais pudesse ter acontecido. Isso já tem muitos anos. Mas há uns 15 dias mais ou menos, né? 15 dias mais ou menos, eu fiz aquele, falando com o irmão ali de passar a perna, porque eu gosto de cavalo. Eu crio um cavalo, tenho uma égua. E gosto de andar no centro da cidade. Eu saio passeando, vou à rua. Vocês vê alguém aí, não precisa chamar de doido não, tá? Sabe que é o pastor Edson. E eu saí, estava em casa, precisava ir na rua rápido. Eu moro bem pertinho da rua, 5 minutos eu estou no centro da cidade. Posso ter ideia de onde minha distância, onde eu moro. Andando 5 minutos eu estou no centro. Mas nesse dia estava tão corrido. Eu ia realizar um casamento à noite. Eu precisava ir no barbeiro, eu precisava ir na rua. Eu digo, eu vou selar a minha égua, vou no barbeiro, do barbeiro eu vou na rua. E assim eu fui. Eu fui no barbeiro, fiz cabelo não, que não tem, fiz a barba. Aí de lá eu fui na rua, eu fui na loja, no calçadão, e fui lá comprar algo. E aí o pessoal ficou olhando, eu desci, amarrei ela lá naqueles postes de luz. E quando eu voltei, eu tenho um costume quando eu vou andar, mas eu estava tão agoniado nesse dia, que quando eu fui montar, eu tinha esquecido de novamente apertar a sela. Aí quando eu pisei no estribo, que fiz força para subir, a sela virou. E para eu não cair, eu botei o peso do corpo nessa perna. A perna com problema. E aí, como eu tenho uns tendões não muito legal, ela dobrou para dentro. Quando ela fez assim para dentro, aí foi a coisa. Então eu estou em tratamento do joelho, porque ele inchou muito. Ele inchou, ainda está inchado. Está melhor agora. Mas eu estava sem poder até botar o pé no chão. Mas isso me levou um tempo atrás,
onde a gente olhava e dizia assim, o médico olhou para mim e disse, você é atleta? Eu disse, atleta como? Não, você corre? Não, só se correr. Se caminhar é ser atleta, então eu sou um atleta. Ele, não, eu estou perguntando se você é jogador. Eu digo, não, eu sou jogador, também jogo bola. Mas a gente só brincando com ele. Ele disse, não, porque senão ia indicar para uma cirurgia. Eu digo, tudo menos uma cirurgia. Aí ele fez, então, uma injeção. Eu digo, passa a injeção, só por sair da sala. Diz que a agulha é desse tamanho. Você recebeu? Até hoje ele está esperando eu tomar essa injeção. E eu sou uma pessoa, desde cedo, eu aprendi algo. Eu não posso falar de Jesus. Eu não posso falar de um Deus que cura. Eu não posso falar de um Deus que restaura, se eu não experimentar. Alguém pode vender um produto se ele não experimenta aquele produto? Fica difícil. E a minha vida, muitas coisas é milagre. É milagre de Deus. Eu já tive com o pé na cova umas 3, 4 vezes. A minha última, eu peguei uma bactéria, que meu intestino foi comprometido. Eu tive o intestino com problemas, eu estava bem sério. O médico não quis falar muito grave, mas pelo que ele falou, o meu intestino havia perfurado, estava vazando. E eu fui pegar a filha na escola. E quando eu fui pegar minha filha na escola, que eu estou voltando para casa, eu passei mal, foi uma dor muito súbita. E eu fui em casa, e de casa eu não voltei mais para o trabalho. E eu fui internado no EMEC para tomar medicação e fui para casa. Em casa eu passei mal, a madrugada, andando para lá e para cá, até de 4, para você ter ideia, me esticando para ver se passava. Esperei das 5 horas da manhã, porque meu filho já estava morando em Salvador, e estava eu e a esposa em casa, minha filha ainda era pequena. Eu disse, quando eu sair, eu deixo minha filha no vizinho de frente, que ela já estava acostumada, e ela me leva para o hospital. 5 horas da manhã eu acordei ela, me leve para o hospital, senão eu vou morrer aqui agora. Ela estava agoniada, aí nós fomos. O médico olhou e disse assim, como eu vou dizer se esse camarada tem alguma coisa? Olha a cara dele, é uma cara de quem não tem nada. O cara está bem. Ela olhou e disse assim, ele disse, tá, doutor, vamos fazer o seguinte, o médico queria me operar, ele disse, não, eu vou esperar o doutor fulano chegar, que é amigo da família. Aí ele chegou, ele fazia parte do pessoal ali do EMEC, né, os médicos responsáveis. E aí ele chegou, quando ele chegou, que foi me examinar, a mesma coisa que o outro disse, esse cara não tem nada. O que esse tem? Está bem, olha a cara dele, o cara está nada demais. Ela disse assim, doutor, por descargo de consciência, vamos fazer o seguinte. O senhor faz a cirurgia, entra com um vídeo para ver o que tem. E eu ia perder 2,5 metros do intestino. Você sabe o que é perder 2,5 metros do intestino? Uma pessoa da minha estatura tem um comprimento de 9 metros. E eu ia perder 2,5. Ele olhou e disse, está complicado. Aí, quando ele olhou de novo, ele disse, olha, tem algo aqui, parece ser um líquido solto no abdômen. Aquela foi para morrer. Foi uma das últimas mais graves. E minha esposa começou a orar, e ela sentiu dentro do hospital um espírito de morte rodando, sentado na cabeceira da maca que eu estava. Ela foi orar. E aí nós oramos. Eu entrei na sala da cirurgia, ainda brincando com o médico. Ela disse, Edson, entre orando. Eu entrei orando. Ainda brinquei com o médico, eu gosto de brincar. O anestesista. Me disseram que é o senhor que vai me fazer dormir. Será que o senhor consegue? Antes de eu terminar, será que consegue? Eu já tinha pagado. E aí, Deus, ele foi tão com a gente ali que o médico, quando saí da sala de cirurgia, eu ouvi o médico dizer para minha esposa o seguinte, olha, existia algo, não deu nem para tirar, para fazer um exame que bactéria foi, mas foi algo muito sério, que o intestino estava comprometido. Nós lavamos, arrumamos, costuramos, tiramos o pedaço, o lugarzinho que estava meio estragado, e o aspecto é bom.
Vamos esperar que à noite ele esteja bem, passe bem. Se ele passar bem, de manhã não precisa a gente amanhecer melhor. Não vai fazer mais nada. Mas se ele não amanhecer bem, nós vamos abrir ele de cima a embaixo e tirar 2,5 metros do intestino. E nós oramos e Deus entrou com providência. Eu estou aqui, nunca precisei fazer nada, não tenho cirurgia, não tenho nada. Nós precisamos experimentar. Nós precisamos experimentar. Eu digo para os irmãos lá na igreja, irmãos, preste atenção. Quantos aqui tem fé? Todos nós temos. A gente não nega isso. Mas quando vem um problema, uma situação, a sua fé está na farmácia. Porque você corre e vai comprar o remédio que alguém indica para você. Eu tenho cunhada médica, tenho amigos médicos, e já me deu receita, já mandou fazer isso com aquilo, outro com o joelho, toma isso, toma aquilo, eu estou tomando. Eu estou tomando peso, caminhando, saio de casa para a igreja caminhando, boto a mochila nas costas, vou para a igreja a pé, da minha casa para a igreja dá 3,5 km mais ou menos. Vou andando, volto andando. Esse é o remédio do joelho. Andar. E dizer, Senhor, está em tuas mãos. Sabe, irmãos, nós temos que confiar. Se você confia no Senhor, por que então você não dizer assim, ei, eu estou aqui, eu só preciso do teu milagre. Quem precisa de milagre? Quem quer experimentar milagre? Você só precisa dizer, Senhor, faz a obra. Mas a gente dizer que tem fé e correr para a farmácia na primeira dor de cabeça é fácil. Assim é fácil. Quero ver você ficar sem tomar nada. Se eu tomar qualquer remédio que eu tomar, pesado, como o povo fala, né, para inflamação, ele faz um efeito para mim que eu fico sonolento, eu fico bebo. Vai ser que eu tomei droga. Por quê? Porque eu não tomo remédio, Júnior. É difícil eu tomar remédio. A minha esposa briga comigo, mas você, eu digo, não vou tomar, não adianta. A minha esposa, ela, depois dos nossos filhos, eu tenho 2 filhos, depois dos nossos filhos ela teve problema de hipertensão, então ela toma remédio. Eu já disse para ela, você vai largar de tomar esse negócio. Você precisa, confia no Senhor que você vai deixar de tomar esse remédio. Irmão, eu estou dizendo isso para você porque, preste atenção, o Senhor Jesus, ele foi e deixou conosco quem? Quem que ele deixou conosco? O Espírito Santo. Ei, olha para teu irmão e diz assim, o Espírito Santo está sobre a sua vida. E nada, e nem ninguém vai te tocar e nem te atingir. Nós temos a cobertura do Espírito Santo. É uma das características que nós temos. Eu quero concluir a minha fala aqui dizendo para vocês o seguinte. A palavra do Senhor diz, a gente vê o povo correndo atrás de muita coisa. Ei, olha para teu irmão e diz assim, não corre atrás. A palavra diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Quantos crê? Então não é você que tem que ir atrás, ele vai chegar até você. A palavra diz que esses sinais, né, de maravilhas, eles seguirão aqueles que crê. Nós só precisamos confiar, crer e continuar crendo e confiando de que Deus é Deus, Ele nunca mudou. Eu digo às vezes para alguns colegas, a gente senta para conversar um pouco sobre a palavra e dizer, rapaz, parece que o Senhor não é mais o mesmo. Algum vem com uma fala, outro vem com outra, porque a gente não está vendo o povo, mas ele disse, Edson, não foi Deus. Eu tenho certeza disso. A gente fala só porque é para a discussão da sentada que a gente está ali sentado. Diz, Deus não mudou. Olha para teu irmão e diz assim, Deus não mudou. Olha para teu irmão e diz assim, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele vai ser o mesmo amanhã. Nós só precisamos voltar a crer. Nós só precisamos voltar a confiar no Senhor como os nossos pais, os pais do Evangelho confiavam. Irmãos, meu irmão morreu nos meus braços. Eu tenho um irmão que morreu nos meus braços. E eu ouvi Deus fazer milagre dentro do nosso quarto. Literalmente ele morreu. Ele mora hoje em Portugal e eu vi o meu irmão morrer. Nós estávamos brincando. E de repente ele começou a perder a consciência. Quando ele ia cair, eu segurei. Quando eu segurei, ele deu o último suspiro. Eu gritei, meu pai.
Meu pai chegou, nós oramos. E Deus trouxe de volta o espírito de vida nele. Eu não sei que Deus você está crendo. Eu não sei que Deus você vem neste lugar, nessa casa de adoração, nessa casa de oração buscar. Mas eu confio e creio e tenho certeza que existe um Deus que ainda ressuscita mortos. A nossa dependência tem que estar no Senhor. Sinais e maravilhas. O poder do Espírito, ele permite que a igreja realize sinais e maravilhas. Curando enfermos e anunciando o poder de Deus através das vidas das pessoas. A igreja se reconecta com o Espírito Santo de Deus dessa forma. Deus nos deu essa capacidade de interagir. Eu queria pedir para você ficar de pé, se possível. Você vai pedir o Senhor agora. Eu não sei o que qual a motivação que trouxe você aqui nessa noite. A minha motivação foi falar do que Deus tem feito na minha vida e falar do Senhor de uma forma bem simples. Porque Ele olha para mim todos os dias e diz: eu sou o mesmo, eu não mudo. A gente sabe quando a gente muda. A gente sabe quando a gente deixa de confiar. A gente sabe quando nós damos um passo e que aquele passo não era aquele passo que o Senhor queria que você desse. Você sabe, porque a nossa mente, eu costumo dizer que nós não precisamos de ninguém nos acusando, porque a nossa própria mente às vezes faz isso. E quando ela faz isso, ela faz para que a gente possa mudar, para que a gente possa reconectar novamente com o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que você está no melhor lugar que essa região pode te colocar nessa noite. Enquanto muitas pessoas estão por aí perdendo as suas vidas, você veio buscar o Senhor neste lugar. Você veio adorar o Deus o qual você diz todos os dias que você serve. Mas você precisa experimentar. Nada melhor do que experimentar. Quando você faz a comida ou faz um lanche, e em casa está ali todo mundo, você quer experimentar do sabor. Quando a esposa faz a comida, um lanche, um bolo, você quer experimentar. E o Espírito Santo está aqui para você experimentar dele. Ele todo dia diz para você: ei, olha, eu estou aqui. Quando você esquece ele um bocadinho, você passa assim, ele diz: ei, eu estou aqui, me experimente hoje. Eu tenho algo novo para você no dia de hoje. Eu tenho algo novo para você no dia de hoje. E se você veio buscar, você está no melhor lugar. Existe algo novo para você neste lugar. E Deus vai fazer isso acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos.